sobre essa questão da criação, da queda, da redenção e restauração, que algumas pessoas respondessem, gente, não existe certo ou errado, nós estamos num ambiente de aprendizado, um ambiente seguro, mas é justamente para eu entender em que nível, né, vocês já estão sobre esse tema. E eu queria perguntar, por que que vocês acham que houve a queda? Quem gostaria de responder? Quem mais? Paulo, abriu o microfone. Isso. Não, da criação do homem. Por que que você acha que aconteceu a queda? Sim. Sim. Wesley. É Wesley mesmo? É porque eu tô te chamando de Wesley direto, né? O que que você acha sobre isso? Por que que você acha sobre a queda? Por que que você acha que aconteceu a queda? Ótimo. Gente, é tudo isso, né, que vocês falaram e mais um pouco, e por isso que nós vamos estar aqui hoje, né, falando sobre isso. Realmente, a vaidade, a falta de identidade de quem eles eram, vocês concordam com isso? Que essa questão da identidade conta muito, porque se Eva tivesse convicta de quem ela era em Deus, daquilo que Deus já tinha confiado a ela não teria esse desejo de conhecer algo diferente. Porque não, olha, o meu Criador já me falou. E muitas vezes isso acontece no histórico da nossa vida. Ah, Cláudia, mas como assim? Muitas vezes Deus fala, olha, Fernanda, você é isso, eu te criei para isso. E a Fernanda caminha como se duvidasse disso. Muitas vezes Deus fala para o Iago: Iago, eu te criei para isso. E a gente se acha muito inferior para aquilo que Deus falou e a gente fica vivendo a quem? Gente, Deus nos chamou para ter uma vida livre. E desde então, da criação, houve a queda, houve a redenção, houve a restauração, e nós vamos entender essas etapas para que a gente consiga entender quem nós somos em Deus. Então vamos lá. Primeiro sobre a criação. A criação indica que o mundo não foi autogerado. Ele teve um início promovido por um ser que é o único capaz de fazer do nada surgir vida. O conceito de criação já demonstra que não há possibilidade de trabalhar com perspectivas de acaso, pois na sua origem está Deus, o Criador. O conceito de criação implica na constatação de que existe sentido e intencionalidade para o universo e que tudo que compõe. Gente, então nós precisamos ter muito claro, sabe aquela história, aquelas teorias de Big Bang, enfim, N teorias que tem de evolucionismo, todas essas teorias que existem, que elas são
faladas, comentadas, ela não é real. E olha que bacana, até o Homem-Aranha veio para a aula. Glória a Deus, tá vendo? Que houve conversão. É isso aí, Homem-Aranha. Dá um tchau aqui pro pessoal. Dá um tchau pro pessoal. Então, o que acontece? Nós precisamos ter muito claro que não é real essa questão das outras teorias. Só existe uma teoria. Qual é a teoria que nós acreditamos? É que a Bíblia fala que o próprio Deus foi lá, haja céu, haja terra, haja divisão de águas, e ele fez todo mundo em 6 dias, inclusive o homem. Ah, Cláudia, se Deus criou o homem perfeito, por que aconteceu o pecado? Gente, porque Deus, diferente do diabo, Deus ele não é carrasco. Então, ele precisa. O caráter de Deus ele é imutável. Qual é o caráter de Deus? Que Deus nos dá liberdade para que a gente possa escolher. E isso até os dias atuais. Olha, a gente sabe que roubar não é bom, que fumar não é bom, que usar droga não é bom. Nós sabemos disso tudo. Que se prostituir não é bom. Mas se eu escolho isso, Deus, como um Deus realmente fiel e um Deus que tem um caráter imutável, ele me dá a liberdade de escolher. Mas se eu decidir hoje que eu não quero viver nesse cenário, que eu quero mudar, nós aprendemos no dia de ontem. Nós temos o nosso ajudador. E o nosso ajudador é o Espírito Santo que está aqui para nos libertar. Então, a criação na Terra. Primeiro dia, houve a separação entre a luz e as trevas. No segundo, a separação entre as águas de cima e a de baixo. No terceiro, separação da terra das águas de baixo. Quarto dia, a criação dos luminares, enchendo a luz e as trevas. Quinto dia, a criação das aves e dos peixes, enchendo as águas. Sexto dia, os animais e homens enchem a terra. Após criar todas as coisas, Deus afirma que tudo que ele criou ficou muito bom. Gente, inclusive nós, porque nós estávamos ali, né? No sexto dia, quando Deus criou o homem, inclusive nós. Tendo o sentido de um elemento estético, ficou belo, em harmonia e serve para o propósito de glorificar a Deus. E o supremo propósito é que a criação não foi apenas feita pela palavra, mas também para a palavra. Dentro da linguagem poética de Gênesis, podemos dizer que a criação é um presente e expressa o amor do Pai pelo Filho. O universo, então, acha seu começo, continuação e término em Cristo. Cristo é a causa primária e a causa final da criação. Então, a criação do homem. Diante de toda a criação, o ser humano é a criação mais elevada, pois ele é o único ser criado com o fôlego divino para relacionamento pessoal com o Criador. O homem é o ser que recebe a imagem e semelhança do seu Criador, ou seja, significa que ele possui uma dignidade especial pela capacidade de expressar as dimensões de amor, relacional, liberdade e criatividade. Características morais e espirituais sinalizam que sua origem divina está definida. Contudo, o homem não possui a divindade por ser apenas semelhante. O ser humano é a coroa da criação divina. O ápice da criação é o ser humano. Em Gênesis, compreendemos quem Deus é, o que de fato é o universo e quem é o ser humano. Mais à frente, trataremos um pouco mais sobre a criação do homem. Gente, então olha só. O que a própria Bíblia está nos falando? Que toda a criação do universo, o ser humano é a coroa da criação de Deus. Todas as outras coisas que foram criadas nos 5 primeiros dias foram para uso e fruto do ser humano. E no sexto dia, Deus criou o governador do mundo. Gente, se nós estamos vendo as coisas que nós estamos vendo hoje, como enchentes, alagamentos, problemas ambientais, tudo isso é porque o homem largou a mão o controle, porque Deus ele fez isso tudo para a gente controlar. Então a gente tem que ter isso muito claro para que a gente também. Não, porque Deus está punindo a sociedade. Não, gente, nós somos a coroa da criação. Deus nos deu o controle para a gente controlar as coisas da terra e nós, pelo nosso pecado, pela nossa natureza caída, não fizemos o nosso papel. E por conta disso, nós acabamos nos perdendo. Então a gente tem que ter isso muito claro. Então vamos lá, natureza humana. Em primeiro lugar,
devemos sempre referendar que o ser humano é a criatura. Ele não pode ser divinizado. Ele é a criatura, é limitado. Essa consciência é vital para viver de maneira ajustada e equilibrada. O segundo elemento que surge na criação do homem é a fragilidade. Ele foi criado do pó da terra. O homem compartilha do universo criado. Ele possui limitações muito definidas, conforme vemos no Salmos 8. Eu vou ler aqui o Salmos 8 para vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha o que diz Salmos 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. Quando vejo teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e da glória e da honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas do mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Por quê, gente? O salmista Davi está falando aqui o quanto admirável ele ficava de saber que um Deus que cria com a ponta do seu dedo o céu e a terra e o mar e tudo que nós vemos aqui pode se preocupar com o ser humano. Então é esse o Deus que nós estamos servindo. Nós precisamos andar à altura disso, sabendo que nós não andamos mais sozinhos, sabemos que nós temos um ajudador para todas as coisas e viver isso na prática, porque na teoria isso chega a ser fácil, mas na prática nós precisamos entender isso que nós estamos vivendo para que a gente tenha plena convicção de quem Deus é. Então, vamos falar sobre a queda. O segundo conceito basilar da cosmovisão cristã é o conceito da queda, o qual nos ensina, com base no que diz o livro de Gênesis, que Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio, perfeitos, inocentes e puros, e que fez com eles um pacto. Num determinado momento, os primeiros humanos, representados em Adão e Eva, desobedeceram a Deus e quebraram esse pacto, pois desejaram ser como Deus e ser independentes dele. Houve, então, uma queda daquele estado original de perfeição em que foram criados. Como consequência, os seres humanos se separaram de Deus e passaram a experimentar a angústia, o medo, o vazio, o sofrimento. Eles não mais conseguem ver Deus ao seu redor. Eles passaram a experimentar a morte e a corrosão em tudo que vive. E aí vem a origem do pecado e a dinâmica da tentação. A ideia da proibição na representação do fruto tem a ver com a proibição do homem querer ser como Deus. Deus criou o homem com a capacidade de escolher. Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que o homem passasse por uma situação de tentação. Mas se Deus é tão bom, por que ele permitiu que o homem passasse por essa situação? Pecado é justamente o ato de decidir viver independentemente de Deus. Ele não só foi uma decisão, uma atitude, mas adentrou na natureza do homem. A estrutura humana se contaminou e deformou a imagem de Deus no homem. A desobediência foi um veneno ingerido que contaminou todo o ser. Mesmo que o homem tente ser bom, ele o faz por si, fora de Deus, e isso é considerado obra morta por ser fruto da autossuficiência. As raízes do pecado. Podemos, pelo pecado original, inferir que todo pecado possui essas três raízes: incredulidade, cobiça e orgulho, em maior ou menor grau. As consequências do pecado. A queda teve uma amplitude muito maior do que a mera percepção da nudez. Redenção. Redenção é aquela ideia de comprar um escravo ou prisioneiro de guerra e conceder-lhe a liberdade novamente. Éramos escravos do pecado e, por consequência, do maligno, e fomos libertos de ambos por meio de Jesus Cristo. Como
a redenção então começou? De acordo com o apóstolo Paulo, aprendemos que, pois nele, em Deus, vivemos e nos movemos e existimos. De Deus, todos se extraviaram, gente, todos. O bebê, quando ele nasce, ele tem ali a sua mãezinha, ele tá feliz, mas ele já tá ali com pecado. Ele nasceu com a raiz de pecado. Então a gente precisa entender isso. Todo mundo, por melhor que seja, vai precisar um dia reconhecer Jesus como Salvador. Então, um ponto que devemos destacar nessa história é que romper com Deus é optar pela maldade como estilo de vida. Então, como deveríamos ter ficado? Vejamos o que Paulo diz em Romanos 3. Não há nenhum justo, nenhum sequer, gente, olha só, é ausência de justiça. Não há ninguém que entenda. Olha, a ausência de capacidade intelectual. Não há ninguém que busque indisposição da vontade e gratidão. Lembra o que nós falamos na aula retrasada, se não me engano, que até a vontade de buscar a Deus vem do próprio Deus? Que a nossa natureza não tem essa capacidade? Nós falamos sobre isso, porque nós não temos essa capacidade natural. Todos se desviaram, rejeição ao que é certo. Tornaram-se justamente inúteis, então ninguém é produtivo. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos são maldosos em absolutos. Suas gargantas são um túmulo aberto. Todos querem devorar todos. Com as suas línguas enganam. Todos são enganadores. Veneno de serpente está em seus lábios. Todos são traiçoeiros. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Todos são rancorosos e infelizes. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Todos planejam e executam atos homicidas. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, destroem, abusam e roubam. Não conhecem o caminho da paz, são irreconciliáveis, revanchistas e vingativos. Aos olhos é inútil temer a Deus, eliminaram Deus de suas vidas. Gente, não é exatamente, olha só o que o apóstolo Paulo escreveu há mais de 2000 anos atrás, mas não é realmente o que nós estamos vivendo hoje, as pessoas querendo viver as suas próprias vidas, sem chamarem Deus para fazer parte disso, achando que nada tem consequência. Então a gente tem que pensar que isso é antigo, o próprio apóstolo Paulo está lá escrevendo há 2000 anos atrás. Então, com a queda, nós perdemos a unidade humana, mas não a capacidade de relacionamento. Perdemos a confiança em Deus, mas não a possibilidade do diálogo. Amaldiçoamos a terra, mas ela ainda nos dá vida. Perdemos a relação de igualdade, mas ainda formamos famílias. Perdemos a comunhão com Deus, mas não a esperança. Com isso, como isso pode ser possível se era para sermos consumidos pela maldade? A resposta é que Deus nos emprestou a sua bondade, mais um presente de Deus. Isso é o que o Tiago declara. Toda a boa dádiva de Deus e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Tiago 1,17. Então, tudo de bom que acontece no mundo é presente de Deus. E tudo de bom, gente, que a gente consegue exercer, de bondade, de compaixão, vem do próprio Deus, que habita em nós, o Espírito Santo, e ele gera essas coisas em nós. Então, a restauração. A queda é o resultado da livre decisão humana. Os primeiros pais decidiram quebrar a lei de Deus, cometeram um crime, a pena era a humanidade e toda a criação deixaram de existir. Deus, sendo justo, como então pôde nos manter uma vez que cometemos um crime? Teria Deus quebrado o princípio da justiça? Deus não poderia renegar a justiça, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção. A essa disposição da Trindade que a levou a criar, a manter e a resgatar a sua criação, às custas do seu próprio sacrifício por meio do Filho, o apóstolo Paulo chama de graça. Essa disposição de Deus apresenta-se em três movimentos: a criação, a manutenção e a salvação.
a graça comum, o movimento de manutenção. As pessoas, enquanto experimentam apenas o movimento de manutenção, não têm consciência dessa disposição divina chamada graça. São alvos dela, mas não sabem. Pensam que tudo de bom que há nelas ou que elas manifestam são da sua propriedade. O objetivo de Deus na disposição graciosa no que tange a manutenção é conceder tempo de existência para a humanidade, de modo que o evangelho pudesse ser pregado a todos. Deus, na sua disposição da manutenção, leva o universo a cooperar em favor da preservação da vida. Gente, então essa parte nós acabamos. O que vai acontecer hoje aqui? Amanhã vai ser o nosso último encontro, né? Eu ainda tenho algumas pessoas que eu preciso fazer entrevista individual que não agendaram. Então, hoje, o que eu vou fazer? Essa lição aqui, que é a aula 6 e 7, que é panorama bíblico, vocês têm a apostila em PDF. Vocês podem fazer uma leitura, porque é mais uma leitura teórica sobre o que é a Bíblia, o que é o cânon, a tradução, que são todas essas páginas aqui, ó, para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí eu vou trazer apenas um resumo disso tudo aqui, ó, que vocês estão vendo, até a página 28. Todo o resumo, que nós vamos estar olhando isso em PowerPoint, que eu acrescentei algumas coisas que nós julgamos como mais importantes para quem está na caminhada do batismo, do que unicamente vocês aprenderem sobre a Bíblia, apesar de que isso é fundamental, tá bom? Mas eu vou fazer um resumo aqui muito rápido para a gente estar finalizando, até para não tomar muito tempo de vocês. E amanhã, quando nós voltarmos, nós vamos estar focado numa lição exclusiva sobre batismo, onde nós vamos focar sobre dúvidas, sobre o que é o batismo, sobre o que a Bíblia diz do batismo, tá bom? E a gente vai estar tocando essa parte. Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Deixa eu só fechar aqui o PowerPoint. Opa. Então, vamos lá. Olha, esse aqui é um resumo de tudo aquilo que vocês vão poder ler lá na apostila. A Bíblia, uma biblioteca, muitos livros, uma história, algo que quase sempre surpreende aqueles que pegam a Bíblia pela primeira vez. É que ela não é um livro, mas sim uma biblioteca escrita por muitos autores por um período de cerca de 2000 anos. Por todos os seus livros flui apenas uma história, a do amor de Deus pelas pessoas. Gente, olha que coisa maravilhosa se a gente for pensar. Vocês estão vendo a minha tela? Ah, estou. Olha que coisa maravilhosa se a gente for parar para pensar que nós tivemos mais de 40 autores na Bíblia ao longo de vários anos e todos eles falam sobre a mesma coisa. Só existe um motivo, o Espírito Santo. E nós já aprendemos sobre o Espírito Santo ser um ajudador. Então, olha só a categorização cristã do Antigo Testamento. Primeiro, a Bíblia começa com os livros da lei, né, que são os 5 primeiros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que compreende os 5 primeiros livros da Bíblia, ou chamado também de Pentateuco. Depois, os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí vem os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico e Cântico dos Cânticos. Aí vem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São os livros mais longos, tá? Por isso que são conhecidos assim, não é porque os profetas maiores ou menores de importância, não. Aí vem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí, por que a Bíblia da Igreja Católica tem mais livro do que a nossa? Tá? Porque muita gente me pergunta, tem essa dúvida. Assim como a maioria dos cristãos aceitou os 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. Algumas igrejas cristãs aceitaram outros livros como parte de suas Bíblias. São os livros apócrifos, que é chamado, ou deuterocanônicos, tá? Que são chamados na Igreja Católica.
Apócrifos foi o título recebido por Jerônimo aos livros, né, que é um termo grego que significa livros ocultos. Os apócrifos são textos judeus escritos em 300 anos antes de Cristo, até o final do primeiro século depois de Cristo. Então, embora os judeus não os considerem escrituras, os consideravam em alta estima. Então, às vezes, para entender a visão de alguém, mas nós, quando nós passamos pelo concílio, não foi aprovado esses livros, porque tinham muitas coisas que eram diferentes da teoria de Jesus, da teoria da encarnação, então foi tirado. Por isso que a Bíblia do católico tem mais livros do que a nossa, unicamente por isso. Então, ó, no Concílio de Trento, em 1546, na Igreja Católica, denominou os apócrifos de deuterocanônicos, do grego deuteros, que significa segundo, mas segundo em relação ao tempo, não em importância. Os livros são Tobias, Judite, adições ao livro de Esté e de Daniel, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, Macabeus. Esses são os livros que têm a mais na Bíblia Católica e que na nossa Bíblia ela não tem. Aí vocês já entendem por que não tem. Tudo bem? E aí nós vamos aqui continuar. Ó, práticas agora para ser um ser recriado. Depois que nós falamos da Bíblia, vocês entenderam um pouco sobre a Bíblia. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem lê a Bíblia aqui todos os dias? Tá. Beleza. Gente, olha só, a leitura Provérbios, ótimo, é a Bíblia, tá ótimo, isso aí. Gente, olha só o que acontece. Nós precisamos ter muito claro, olha o que a própria Bíblia fala sobre a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Para a gente ter uma prática de um ser recriado, nós precisamos de palavra. Lembra que eu brinquei na primeira aula falando que tem um monte de crente que fica ouvindo da Atena? Morreu 150, bateu o carro em 40, 56 morreu afogado. Gente, se a gente é alimentado dessas coisas, é isso que vai entrar no nosso coração. Por isso que tem tanta doença, né, hoje em dia, de síndrome do pânico, depressão, um monte de coisa não é à toa. É porque as pessoas, elas estão totalmente, assim, abaladas emocionalmente, porque elas estão ouvindo muitas coisas e não estão ouvindo a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter, assim, de forma muito clara, né, de forma muito clara que, como diz a palavra, Deus ilumina o nosso caminhar e nos chama para além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha o que diz o texto de Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serode que rega a terra. O propósito de Deus é que a Bíblia seja o nosso manual ou a nossa bula. Não importa como você queira chamar. Gente, nós precisamos entender o seguinte. Imagine se hoje você morreu alguém e você gostaria muito de conhecer essa pessoa. Como que você faria? Hoje, né, nos meios sociais, a gente ia nas redes sociais, ia assistir vídeo. Não é assim que a gente ia fazer para conhecer as pessoas? Mas no passado não tinha isso. Então era o quê? Escrito. Para a gente conhecer Deus, conhecer a essência de Jesus, o seu caráter, vai ser através da história bíblica. Então nós precisamos nos esforçar para ler a Bíblia. Esse é um dos pilares que vai nos tornar verdadeiramente um ser recriado. E aí depois, em Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por essa razão, é importante, em meio à sua rotina de vida, que você invista tempo em ler a palavra de Deus. Às vezes podemos dizer que nos falta tempo, mas hoje o que nos sobra é opção, áudios, livros, Bíblia em áudio no app do celular e assim por diante. Segunda prática, oração. Gente, quem ora aqui todo dia, por favor? Nós necessitamos orar, gente. Olha só, como que a gente vai se comunicar com Deus, como que Deus vai se comunicar conosco. Isso também é bem importante para a gente entender, porque às vezes a pessoa ela pensa, né, ela entra numa utopia de achar que só Deus
que é só ela que fala com Deus. E, na verdade, Deus, no momento de oração, ele também quer falar conosco. Então, nós precisamos ter isso claro para que a gente possa viver, né, uma vida de oração. Ó, como sempre escutamos em louvores e pregações, a chave para a nossa vida é a oração. Por meio dela, falamos com o nosso Deus e nos conectamos com ele em qualquer momento e qualquer lugar. A Bíblia, o nosso livro-chave, nos dá tantos motivos para mantermos uma vida de oração. A própria ciência nos diz hoje que por meio da oração colhemos benefícios, pois só conseguimos orar quando de fato temos fé para acreditar em um Deus que o mundo não vê. Olha o que diz Salmos 4:3. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Gente, a gente invoca o Senhor em oração. Provérbios 15:29. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração do justo. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagões. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mateus 6,7. E olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Algumas versões, orem sem cessar. E aí, a terceira prática, dízimos e ofertas. Gente, isso aqui é um assunto extremamente polêmico. Existe alguém aqui na sala que não acredita na prática de dízimos e ofertas e gostaria de compartilhar? Não, amém? Então, amém. Glória a Deus por isso. Gente, quando se fala sobre dinheiro é muito difícil, né? Porque as pessoas entendem a relação entre dinheiro e vida com Deus. A grande e inquestionável verdade é que Deus não precisa do nosso dinheiro, nós que precisamos ser fiéis. Afinal, quando entregamos os dízimos e as ofertas, estamos reconhecendo Deus, a qual acreditamos e que tudo que é nosso recebemos dele. No entanto, para obtermos os recursos que ganhamos e usarmos a graça de Deus na nossa saúde física, espiritual e emocional, pode até parecer estranho se olharmos pela ótica humana, mas Deus espera que possamos ter uma vida de entrega com alegria. Serão citados alguns versículos a seguir que tratam sobre dízimos e ofertas. Eu vou ler aqui alguns versos. E eu quero contar um testemunho muito vivo disso, né, da nossa família, sobre dízimos e ofertas. Deixa eu até ver se eu acho uma referência aqui para compartilhar com vocês. Só um minuto. Vamos lá. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Ao que distribui, mais lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo é para a sua perda. Gente, isso aqui é Bíblia. Se o dízimo é do Senhor e eu não estou devolvendo, eu vou perder mais do que eu deveria. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo da grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam todo o depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3, do 8 ao 10. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24.
Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Gente, está entendendo aqui que o próprio Jesus está nos ensinando que o dinheiro ele é espiritual, mas que se a gente não entregar aquilo que é de Deus, ou fazer barganha no sentido, na forma seguinte, eu já dou meu dízimo e minha oferta e tá ótimo. Não, Deus está falando ali, ó, que o mais importante é o relacionamento interpessoal. Que se você tá brigado com o irmão, seu irmão tá chateado com você e você acha que vai ali apresentar uma oferta, você tá sendo tolo. Então, não é porque Deus precisa do nosso dinheiro, é porque ele reconhece. Então, ó, deem será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6:38. Separem um dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Deuteronômio 14:22. Então, gente, tem textos tanto do Antigo Testamento sobre dízimos e ofertas, quanto do Novo Testamento. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Gente, então não adianta essa desculpa de que, ai, Deus, tu me conhece, né, Deus? Eu tô tão pobrinha que se eu tirar aquilo que eu dei, vai dar ruim. Eu não tô acreditando na provisão de Deus. Então, quem é fiel no pouco, gente, vai ser fiel no muito. Agora, quem não é fiel nem no pouco, tu acha que Deus vai colocar no muito? Não vai. Deus vai até prover, porque é aquilo que nós falamos do caráter dele ser fiel. Então, nós precisamos ter isso muito claro. E aí, antes de eu contar o testemunho para vocês que eu falei que eu vou contar, vou ler esse texto aqui. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. A gente acabou de ler esse texto lá em cima, eu fiz questão de colocar ele aqui novamente para a gente frisar, né? Sobre essa realidade do que Deus ele espera de nós. Então, olha só, gente, eu trouxe aqui meu marido, esse daqui é o Jairo. Olá, pessoal, boa noite, graça e paz. Porque eu sempre conto o testemunho dele, mas eu queria que hoje ele contasse. Vocês estão ouvindo ele? Que ele contasse para vocês, porque ele passou por essa realidade sobre dízimos e ofertas. Porque eu comecei a caminhar primeiro com Jesus e ele foi depois. Então ele tinha esses desafios. Eu queria que ele compartilhasse isso com vocês. Então, pessoal, eu sempre tive uma grande dificuldade. Para falar a verdade, eu sempre fui um mau pagador, vamos dizer assim, já começa por aí. De muitas vezes ter dinheiro no bolso e para honrar meus compromissos com as pessoas que por algum motivo me emprestaram dinheiro ou tirou algo em cartão, por exemplo, para me pagar R$ 100 eu tinha que ter pelo menos 1.400, porque eu estava 100 para ficar com 1.300. Se eu tivesse 1.000, eu não dava, porque eu falava que 1.000 ia quebrar meus 1.000 e ia ficar só com 900. E a partir disso, começou a questão do dízimo. Eu sempre via a Cláudia devolver o dízimo, sempre ele devolvendo, sempre contribuindo. E eu falava com ela, eu falava assim, tá dando dinheiro para pastor para quê? E as outras coisas aqui que devemos fazer, dar um passeio, pagar, às vezes ficava faltando. E aí, quando eu comecei a caminhar, ela falou: Olha, você tem que devolver o dízimo. Eu falei: Eu não vou devolver, porque eu tenho que honrar os compromissos, ou ficar com o dinheiro para poder simplesmente fazer um lanche ou passear. E com isso, eu pedi ajuda para ela. Ela sempre ali falando, falando. Eu falei: Tá bom, olha, eu sozinho não vou conseguir. Então, vou fazer o seguinte: todos os meus valores que entrar, no dia ou no mês, conforme for, você pega e devolve o dízimo, porque eu sozinho eu não consigo. E a partir disso daí, eu fui ali dando dinheiro para ela, e ela devolvendo. E a partir daí eu comecei a ver, falar assim, que tinha algo de errado, mas que não é errado, que na verdade estava dando certo. Eu fazia conta para pagar as contas. E aí depois as contas começando a ser pagas, as coisas começando a andar. E quando nós sentávamos para poder fazer o balanço do mês, da semana, quinzenal, e quando falava pagava tudo, eu falava assim, mas como assim? Não lembro de ter esse dinheiro ter passado na minha mão.
E aí a gente vê como essas contas fechando. Não estou falando que é fácil, que sobrava, que ficamos ricos e daqui a pouco começou a sobrar dinheiro. Não, não é isso. Mas você começa a não ver o dinheiro muitas vezes passar na sua mão, mas as suas contas sendo honradas quando você começa a devolver. E a partir disso daí eu não precisei mais pedir para ela, segura o dinheiro. A partir daí, qualquer valor que entrava na minha mão, eu já comecei a passar direto. E hoje isso para mim é uma alegria poder estar contribuindo ali para que a igreja ande e que eu ver ali o meu valor ali, a minha contribuição muitas vezes está afetando, pegando as pessoas que muitas vezes não conhecem ainda, tá ali contribuindo de uma certa parte, né? Hoje vocês estão aí e com isso, com certeza, uma sementinha minha e de todos aqueles que chegam ali, ofertam e devolvem um dízimo, tá? E aí o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: hoje eu vejo tão assim, com alegria, como é que é. Hoje, assim, já passou a época, pessoal. Quando eu fui montar uma loja, e às vezes tinha que pagar os fornecedores, pagarem as coisas, e às vezes a Cláudia, ela que fazia o financeiro para falar, olha, tem isso e isso para pagar. E às vezes chegou o mês de ter assim 70 mil, porque estava montando uma loja, o fornecedor, você comprava, e muitas vezes eu falava assim, como vai vender isso? Uma loja começando. E quando chegava, virava o mês, deu para pagar tudo? Deu. Deu, mas como assim deu? Então a gente começa a não ver, às vezes. E fora as conexões, porque quando você começa a contribuir, quando você começa a fazer a sua parte, as conexões ela começam a aparecer. Muitas das vezes achamos assim, escutamos ou entendemos, vamos devolver o dízimo e Deus vai fazer o dinheiro aparecer. Não, você está fazendo a sua parte, mas Deus vai colocar pessoas certas, em locais certos, conexões certas, que se você trabalha com venda, Deus vai colocar uma pessoa que quer comprar algo na sua mão. Ou que se tem um fornecedor, algo do lado para você comprar um material mais barato. Deus vai se encarregar disso, porque você tem que fazer a sua parte. E não só isso, e uma das coisas que precisa ficar muito claro para vocês, gente. A gente não está falando aqui de barganha, tá? Que Deus dá, que Deus tira, que. Não, porque a gente já Não. falou sobre o caráter de Deus, que é um caráter imutável e esse Deus é fiel. Mas o que a gente está falando? Muitas vezes a gente vive uma vida em círculo, sabe aquela corrida de rato? Ih, gente, toda hora quebra uma televisão em casa, quebra o liquidificador, quebra o carro, é manutenção, é não sei o quê. É uma vida repetida, né, de problemas, e a gente está achando que está abafando. Não, porque eu dou um jeito de resolver, porque o Jairo vivia essa vida. Sempre teve carros bons, teve uma vez que nós compramos um carro zero. Gente, carro zero. O carro já saiu de fábrica com problema. E aquele carro ficou dando prejuízo, prejuízo, prejuízo. Até que ele começou a entender que muitas coisas eram espiritual. Porque tem coisa na nossa vida, se a tua casa tá toda hora quebrando alguma coisa, toda hora é dinheiro com remédio, toda hora é coisa em despropósito, existe alguma coisa errada. E a gente precisa entender isso. Quer finalizar? E que isso que ela está dizendo é simples. Não é que você sem Jesus vai conseguir o seu valor. Você vai conseguir. Mas muitas coisas você não vai ver o seu valor ali na sua mão. Como ela está falando sobre o carro. Se conseguir comprar o carro, beleza, conseguir manter. Mas você não vê a coisa fluir, andar, porque o inimigo ele vai começar a mostrar. Ou seja, não é na força do nosso braço. É sempre na força de Deus. É sempre Ele abrindo os caminhos, é sempre Ele mostrando, é sempre Ele fazendo. E aí, quando você começa a fazer isso, irmão, você não volta atrás. Você vê, quando se escuta falar, prosperar é alegria, é você ver com as coisas andando, o que você tem ali sempre certinho, nunca queimando, durando, com qualidade. É sobre isso. Amém? Ficam com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Amém. É que a criança já tá aqui. Pai, 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 pai. Sabe como é que é, né? Vocês sabem como é isso. E aí, então, ela tá aqui, ó. Pai, 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 pai. E aí o que acontece? Gente, a gente entender que não é sobre dinheiro. É sobre quem é o dono da nossa vida. Entende que não é sobre dinheiro?
Ai, Cláudia, mas você não sabe o que que é 10% do meu salário. Cláudia, é muita coisa. Gente, eu estou colocando a confiança em Deus. Olha o que aconteceu com a gente. Eu contei um pouquinho em algumas aulas aqui. Em dezembro eu acho que na primeira aula, quando eu fiz minha apresentação, eu contei. Em dezembro de 2022, Deus nos deu uma palavra para a gente vir para Belo Horizonte. Gente, nós estávamos com uma loja estável, com um apartamento montado, com 2 carros na garagem, uma vida muito boa. E Deus falou: abre mão de tudo e vai. E nós viemos. No início foi muito difícil a adaptação, viemos com um apartamento mais inferior, viemos com um carro só. Foi difícil adaptar a nossa rotina de vida. Mas se você falar, ô Cláudia, que propósito tem isso com dinheiro, com Deus? Que é isso? Deus faz a gente virar baixa renda? Não, gente, não é sobre isso. É sobre um Deus que ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. E às vezes a gente acha que a resposta da nossa vida está no carro que a gente tem, ou no carro que a gente sonha em ter, na habilitação que a gente quer tirar, no passeio que a gente quer dar, na viagem que a gente quer dar. E Deus está falando: a resposta da vida que você precisa está em cima daquilo que eu tenho para você. E como que eu digo que eu vou aceitar aquilo que Deus tem para mim? No dia que eu entendo quem é o Deus da minha vida. E, gente, dinheiro é um negócio muito sério, não é? Porque a gente trabalha muito para ganhar. É muito sacrifício. É muita gente deixando os filhos em casa, saindo para lutar. É muita gente economizando. Então a gente sabe que dinheiro é espiritual. Então eu deixo esse encorajamento aqui para vocês. Geralmente eu sempre conto, mas hoje me senti impelida de chamá-lo para vir aqui no escritório contar para vocês. E aí, só finalizando aqui, nós já estamos no final. Então vamos lá, ó. Apesar de todas essas práticas, o convite de Deus é para nós, é vivermos uma vida em santidade, gente. Então, olha só, orar sem cessar, ler a palavra de Deus, gente, tem que ler a Bíblia, sabe? Ai, Cláudia, mas eu tô lendo 55 livros cristãos. Não, gente, tem que ler a Bíblia. Arrependa-se do seu mau caminho, examina-se diariamente para entender o que precisa ser ajustado. Seja grato e se perdoe, e retorne ao passo 1 de forma constante. Olha o que diz 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemos em tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Gente, então é isso para o dia de hoje que Deus quer falar conosco. Eu espero de todo o meu coração. Hoje à tarde eu investi um tempo orando por vocês, orando por essa aula. A gente sabe que a caminhada para o batismo é uma caminhada árdua, a gente começa a se sentir não merecedor por muitas coisas, mas eu quero te dizer que você é um filho amado, você é uma filha amada, e nós precisamos ter essa plena convicção de quem nós somos em Deus. Então, eu queria orar para a gente estar finalizando, tá bom? Eu acho que eu tenho alguém marcado agora, né? É você, né, Wesley? Então, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa noite, por esse tempo, Senhor, que nós podemos estar aqui glorificando o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um que aqui pôde estar, de cada pessoa que está no trabalho, que vai assistir a gravação. Nós suplicamos, Pai, para que essa palavra venha germinar em nós, saindo do campo teórico, entrando na prática, nós possamos ser convencidos pelo teu Espírito. Pai, nada do que eu falei, ou do que o Jairo falou, ou do que cada um comentou aqui pode convencer alguém, mas o teu Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Pai, nos convença nessa noite sobre aquilo que necessitamos mudar. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.